E agora, com a divulgação, inclusive aqui do orçamento de 2026, a dúvida que fica entre os principais agentes do mercado é como que fica a questão fiscal. E é para debater aqui esse assunto que eu chamo agora o Marcos Pestana, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Marcos, muito bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Que aqui a gente divide o dia entre almoçar e não almoçar. Como a gente ainda não almoçou, vai um bom dia automático, mas já é boa tarde para você, meu querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Débora, prazer estar de novo com você aqui e com os espectadores da CNN. Vamos lá. O senhor acredita realmente, Marcos, que essa meta de resultado primário fixada nesse orçamento de 2026, ela é factível, né? Ou há risco da gente ter, de repente, uma nova frustração, talvez se não frustração, muita dificuldade do governo nesse cumprimento, nessa meta fiscal, como a gente viu em anos anteriores? Porque, realmente, até cumprimos a meta em anos anteriores, mas com algumas coisas saindo do orçamento e isso contribuindo bastante para uma projeção da dívida pública que vai aí de vento e polpa, curva acima, né? Então, qual que é a tua análise em relação, nesse momento, ao cumprimento da meta de 2026 pela peça orçamentária que foi apresentada? Débora, o orçamento entregue ao Congresso pelo governo federal revela a fragilidade da situação fiscal e é um orçamento extremamente apertado, cheio de interrogações, cheio de dúvidas. Se não vejamos, a meta fixada pela legislação para o governo são esses 34 bilhões de superávit, de poupança. O governo, pela primeira vez desde 2014, estaria no azul e não no vermelho, que corresponde a 0,25% do PIB. No entanto, o objetivo verdadeiro do país para estancar a dívida deveria ser ter 2% de superávit primário para estancar a dívida. Isso dá 280 bi. Aí já vê a distância entre a necessidade estratégica e a realidade presente. Mas, Débora, o problema é que mesmo esses 34 bilhões de superávit, que daria o limite inferior da meta 0 a 0, você abatendo 0,25, que o arcabouço prevê isso, ficaria no 0 a 0, sem déficit, sem superávit, e o governo tem mirado mais na meta inferior. Isso só será factível se o Congresso não desidratar a medida provisória 1303, que aumenta diversos impostos, compensar o imposto de renda, que será isento para pessoas até 5 salários mínimos, tiver êxito na arrecadação de recursos extras do setor petróleo, tiver todo sucesso no recolhimento do IOF, que foi majorado por decreto, e no orçamento tem uns outros 20 bilhões que é esperado de um projeto de lei que ainda está no Congresso, que revê benefícios tributários. Então, a instituição fiscal independente não enxerga, não prevê, não projeta esse superávit, que é a meta de 34. Pelo contrário, a IFE projeta, dependendo das circunstâncias, considerando êxito no petróleo, não desidratação das medidas de aumento de receita e todo sucesso no IOF, e sucesso também nessa questão da mudança dos incentivos, um déficit de 30 bilhões. Déficit. Então, seria um sinal oposto, teria uma distância de 64 bilhões. Então, é muito apertado, tem pressupostos ousados. A perspectiva de crescimento que está embutida no orçamento é de 2,4% de crescimento do PIB, que com Trump e tudo mais é uma meta muito otimista de crescimento do PIB. Eu ainda vou chegar nessa questão. O orçamento revela esse aperto, Débora. Eu vou chegar até nessa questão do PIB, que eu quero falar com mais calma contigo, Marcos, mas até quando a gente teve a apresentação da peça orçamentária, o Barreirinhas, o secretário ali da Fazenda, ele começou já o seu discurso dizendo que era um orçamento que vinha com menor dependência arrecadatória.
O senhor já me listou aqui uma série, né, de dependências arrecadatórias para poder conseguir realmente chegar nos cálculos. O senhor realmente enxerga essa menor dependência arrecadatória em comparação com os anos anteriores? Porque são muitos CIS ainda elencados nessa história, né? De forma alguma, a situação é totalmente instável e o governo vai ter que se dedicar, tanto administrativamente como politicamente, a viabilizar esse aumento esperado de receita, porque não está dado que o Congresso irá manter intactas as medidas do imposto de renda e o aumento das fintechs, das apostas eletrônicas, da gestão dos créditos tributários. Isso não está líquido e certo. E também o leilão do petróleo ainda está por ocorrer. Também essa questão de revisão de benefícios tributários, que somam 20 bilhões de receita esperadas, que está computado no orçamento, depende da aprovação de um projeto de lei. Então, são muitos CIS e também o crescimento da economia, que tem tudo a ver com o patamar que fica a receita. Economia mais desacelerada, receita menor. Economia crescendo mais, receita maior. Então, também esse dado de 2,4 do PIB é muito otimista na nossa visão. A gente projeta alguma coisa em torno de 2. Bom, falando um pouco sobre o salário mínimo, né? Também foi uma das coisas aqui do orçamento. Eles propõem um salário mínimo em R$ 1.631 em 2026, portanto, um aumento real de 2,6%, o que está totalmente em linha com a política real do atual governo, que é de um reajuste real. Mas qual que é o efeito disso nas despesas obrigatórias? E eu te pergunto isso, Marcos, especialmente em relação à Previdência, aos benefícios assistenciais, que tem sido o principal calo de sapato desse governo. O salário mínimo impacta em 4 despesas orçamentárias muito significativas. São vinculadas à variação do salário mínimo, o piso nacional da Previdência, do Regime Geral de Previdência Social, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o abono salarial e o seguro-desemprego. Então, são 4 grandes despesas que vão aí a quase metade do dinheiro disponível, que são indexados ao salário mínimo. O salário mínimo tem um crescimento real acima da inflação em torno de 2,6%. Isso quer dizer que as receitas vão ter que responder para compensar esse aumento das despesas obrigatórias. Essas despesas mencionadas, vinculadas ao salário mínimo, não são contingenciáveis. Elas não podem ser cortadas. Então, a Receita tem que responder. E o modelo de ajuste que a gente está assistindo, de 2023 para cá, é todo focado no aumento de receita. Ainda assim, o orçamento permanece com as 3 características negativas. Um déficit recorrente, que a gente projeta em torno de 30 bilhões, de 30 a 50, dependendo do êxito do governo nas medidas de aumento de receita, um investimento muito baixo. Você podia ter até um orçamento equilibrado, mas o PAC orçado são só 53 bilhões. Muito pouco, 2% do dinheiro disponível que, em tese, o presidente da República teria. Nós temos 2,5 trilhões de dinheiro disponível. No entanto, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que são os projetos estratégicos que o próprio governo listou para o futuro do país, representam 2% do dinheiro disponível. Então, essa característica é muito ruim no nosso orçamento. E a dívida crescerá ano que vem. Um dado importante, crescerá, nós estimamos que vai terminar em 84% do PIB. Marcos, só para poder a gente amarrar a nossa conversa, eu quero pegar o gancho justamente nesse recado que você disse, que deixa, né, essa baixa taxa de investimento na comparação, né, com o montante do nosso orçamento. Porque eu quero entender como que o senhor enxerga a relação entre o orçamento e o calendário político.
principalmente diante de uma peça orçamentária, que a gente tem uma menor projeção ali de investimentos no ano eleitoral, que é muito crucial e que os governos mostrem o que tem feito de trabalho para a evolução de infraestrutura de um país. Então, como que você vê, em especial, essa pressão por mais gastos em um ano de eleições municipais também já no radar? Para traduzir para o nosso espectador, comprimir a margem de investimento, o que está aí dentro? Ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, projetos de irrigação, soluções energéticas, moradia, saneamento, ciência e tecnologia, inteligência artificial, robótica, tudo que o país precisa para ter um outro futuro. O governo gostaria de gastar mais, mas a dinâmica orçamentária, a atual estrutura de gasto público, as vinculações, o crescimento exacerbado das despesas obrigatórias não permitem um investimento maior, o que é muito ruim para o país e para as futuras gerações. Nós estamos preparando mal o futuro do país e eu tenho certeza que o governo gostaria de investir mais, mas as despesas obrigatórias não permitem. E isso terá que ser mudado a partir de 2027. Marcos, quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos com Marcos Viana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Meu querido, um ótimo sábado para você, bom final de semana e até a próxima. Bom sábado também, final de semana a todos os espectadores também, sempre à disposição. Obrigada, querida, até mais.